vamos formar preço de vendas. Eu venho na aba Administrativo, Projetar. Note que eu ainda não cadastrei nenhum cliente, então não tenho o nome de cliente. Também não tenho o responsável pelo projeto, responsável pela produção, responsável pela montagem, pela medida e pela entrega. Tudo eu controlo por aqui. Vou na aba Preços. Vai abrir esta tela, aonde eu vou informar o nome do cliente, os ambientes, o valor e aonde eu vou formar o preço, pelo preço de projetos, produção, montagem, medidas, entregas, custos e administrativo. O administrativo está invisível, mas eu posso tornar visível com esta senha. Aqui onde vai aparecer a quantidade de sócios, o custo hora, caso ele queira ganhar um salário, as comissões e mais o importante é a margem de lucro que for cadastrado. Então, se eu colocar o nome de um cliente, o ambiente, aqui na matéria-prima, eu vou colocar o preço da matéria-prima, falando com marcenarias, e também o preço do projeto, falando com lojas. Então, se eu for um lojista, normalmente o Promob já me gera um valor, ou seja, de um fornecedor, de um fabricante, ou seja, de um Promob aonde ele gera o plano de corte. Nesse caso, teria que usar esse outro recurso que nós temos, que é formar preços. Ele é bem importante. Formando o preço aqui, ele já carrega um cliente e também já carregaria aqui o preço da matéria-prima. Nesse caso aqui, para agilizar o vídeo, eu vou inserir um valor aqui ilustrativo. Então, quando eu venho em cálculos, note que eu tinha cadastrado um sócio, um salário para o sócio e também uma margem de lucro para esse sócio. Então, ele já me deu um custo fixo, que é a matéria-prima, mais o custo fixo do administrador, mas também está com 60%, onde está gerando aqui o preço de venda, e junto com o imposto que a gente cadastrou no outro vídeo, de 3%. Então, está me sugerindo aqui o preço de venda de 3.141. Agora, se eu for em projetos, colocar o nome do projetista que temos cadastrado, vai aparecer quantos projetistas tiver cadastrado. Porque ele começou dia 10 trabalhar nesse projeto e finalizou no dia 14, então ele trabalhou 4 dias nesse projeto e vai gerar um custo fixo e vai gerar um custo de comissão. Caso ele não trabalhou 2 dias nesse projeto, note que diminui o custo hora mantém, mas o custo dia diminui porque ele está multiplicando a carga horária do projetista vezes o custo hora, e daí está gerando aqui 2 dias 439. Caso o projetista também fizesse hora extra, das 18 horas às 20 horas, e esta hora extra fosse de 50%, ou se fosse de 100%, ele já me dá um cálculo, basta eu informar cadastrando. Então agora eu tenho um custo fixo de 2.455 e o custo e o valor de venda de 4.125, usando custos reais. Se eu colocar a montagem da mesma forma, só vou precisar informar quantos dias ele vai levar na montagem e fazer o cálculo. Aqui o montador está gerando um custo fixo porque cadastramos um salário para o montador. Mas caso ele não seja ele seja terceirizado, então geraria só o custo variável de 5% da comissão. Então aqui ele está acrescentando o custo fixo e também o custo variável. Então de R$ 3.002, o preço sugestivo aqui para venda é de 5.194. Então eu tenho aqui cadastrado o projeto,
a montagem. Posso também cadastrar a medida. Vamos supor que a Daisy mesmo foi tirar a medida. Ela usou o Fiat Uno, que está cadastrado. Fizemos isso em outros vídeos. Percorreu 50 km. Foi ida e vinda, né? Ela foi e voltou, então 2 vezes, gerou um custo de 37, porque o Fiat Uno faz 12 km por litro e o preço do combustível de 4,50. Se fizesse hora extra, eu também acrescentaria. Note que agora eu tenho um custo de venda, um custo fixo e um custo de venda, e um valor de venda. Na entrega, da mesma forma, definir aqui quem vai ser o entregador, ou definir o carro da entrega, a quilometragem que foi percorrida. Caso tivesse já sido cadastrado na medida, lá na aba de medidas, então aqui já não precisaria estar preenchendo. Eu estou fazendo aqui manualmente porque eu não tenho esse cliente aqui. Não fui tirar medidas. Se eu tivesse cadastrado um lá, já estaria preenchido aqui. Então eu vou supor que ele foi e voltou, deu R$45. Caso fosse 4 vezes, teve que ir 2 vezes na casa do cliente, ele gera já um valor maior de combustível. Então eu vou fazendo o cálculo. Automaticamente aumenta o custo fixo e o custo variável. Então eu vou colocando todos os meus custos. Caso eu quisesse informar a produção, eu tenho aqui do dia 18 ao dia 31, deu 13 dias, ou vou diminuir um pouco aqui, porque seja do dia 18 ao dia 24, deu 6 dias. Então eu tenho um custo hora para a produção de R$34, porque a gente só cadastrou até o momento o Fabiano, mas vai gerar o custo hora é da produção toda. Eu tenho aqui só um exemplo de cadastro. Então, a mão de obra daria 1.640. Eu não tenho nenhuma comissão, nenhuma participação. Caso tivesse, estaria aparecendo também. Então, vou fazer o cálculo. Note que aumentou o custo fixo e o custo de venda. Se o marceneiro tivesse feito aqui hora extra, porque ele trabalhou 2 horas e meia ou descansou 30 minutos, então seria 2 horas. Se as horas for de 50%, ele também já me dá um custo total aqui de 108 de horas extras. Então, fazendo o cálculo, ele já soma o valor de custo, é um custo fixo, e o valor variável, então ele está 10.990. Então é de uma forma bem simples que se forma preço de vendas pelos custos reais da tua empresa, pelo custo hora e pela carga horária trabalhada de cada funcionário entre comissões e participações. Caso eu queira colocar R$50 aqui de refeição e R$10 de arquiteto, bastaria eu calcular. Note de que o custo fixo aumentou e automaticamente aumentou o preço de venda. Então é bem simples e bem fácil. Se eu quiser ter uma margem de desconto de 10%, note que o preço de venda já aumentou. Se eu quisesse ter uma margem de 20%, então o preço sugerido para a venda é de 14.051. Se eu vender com 20% de desconto, então eu estou programando aqui essa margem de desconto. Se eu vender por 15%, eu tenho uma margem maior. Se eu vender por 25% de desconto, eu estaria tirando dos meus custos reais aqui da empresa. Mas, para quem assistiu o vídeo de negociação, sabe que a gente pode fazer a programação para o sistema trabalhar somente com 20%, a não ser se você programe uma senha para o desconto maior. Para quem assistiu o vídeo de negociação sabe do que eu estou falando. Feito isto, eu venho e adiciono o projeto. Então eu tenho aqui um valor de
de projeto de 14.051,50 centavos. Se eu selecionar, vai aparecer todos os meus custos novamente. Então eu tenho aqui todos os custos de projetos, de produção, de montagem, medidas, entregas e outros custos variáveis que eu tenho aqui, e ainda o custo do meu administrativo, o proprietário da empresa, que tem uma margem aqui de lucro de 60%, porque foi cadastrado 60%, poderia ser 20%, 30%, 40%, 80%, 100%, de acordo com a necessidade. Feito isto, só salvar, e eu tenho agora um custo para que eu possa fazer uma negociação. Se eu for agora em negociação, vou pegar aqui o nome do cliente e eu tenho aqui o mesmo valor que eu formei lá para negociar com o cliente. Agora eu só vou informar as condições de pagamento, que eu não tenho cadastrado aqui ainda, e fazer os cálculos para gerar as parcelas de acordo com a quantidade de vezes, se vai ter entrada ou não. De uma maneira bem simples e bem fácil. Até o próximo vídeo.